Olá, seja bem-vindo ao curso Aprenda Inglês Sem Traduzir. Eu sou o professor Marco e aqui eu vou te ajudar a entender o inglês pelo significado e não pela tradução. Provavelmente vai exigir um pouquinho mais de paciência, mas tenho certeza que no final o resultado vai ser muito melhor do que com as metodologias tradicionais. E a aula de hoje é sobre verb to be. Você provavelmente já ouviu falar e até já estudou antes, mas eu peço que você fique aqui comigo porque é uma abordagem diferente. E a gente vai usar muito o verbo to be nas próximas aulas, então é legal que você estude bastante, resolva isso já, para não ter dificuldade nas próximas aulas. Beleza? Vamos lá então? Então vamos começar aqui com a primeira aula, né? Aula 1, verb to be. Mas antes de a gente falar do verb to be, a gente vai começar pelo subject pronouns. Ok, e depois então, verb to be. Bom, o primeiro subject pronoun que eu vou falar aqui é o seguinte. Quando eu estiver falando de mim mesmo, eu não vou usar o meu nome. Quando você estiver falando de você mesmo, você não vai usar o seu nome. A gente vai usar uma palavra que vai substituir o nome. E essa palavra é I. Então, quando eu estiver falando de mim mesmo, I vai me representar. E o verb to be correspondente aqui vai ser am. Mas em que situação que a gente usa isso? Bom, eu vou falar aqui de 3 situações bem comuns, tá? E uma delas é com adjectives, certo? Adjectives, que é qualidade, né? Alto, baixo, gordo, magro, rápido. Outra situação bem comum é com position, que é a localização, né, das coisas, das pessoas. Uma outra situação bem comum também é com substantives, ou noun. Noun são aquelas palavras que dão nome às coisas. Por exemplo, eu estou gravando essa aula com um computador. Então, computador é o nome do objeto. Então, computador é um noun. E vamos começar, vou dar um exemplo aqui já usando um substantive. Por exemplo, qual é o nome da minha profissão? O nome da minha profissão é teacher. Então, eu vou fazer uma frase assim. Que eu estou falando de mim mesmo. I am a teacher. Na maioria das vezes, vai sempre vir um artigo junto com o substantive. E o significado desse artigo é justamente quem é singular, certo? Eu sou uma pessoa só. Então, essa que é a ideia aqui desse artigo. Tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre ele agora. Bom, se eu quiser fazer uma negativa, é muito simples, é só acrescentar um not aqui. I am not a teacher. Então, só acrescentar um not. Se eu quiser fazer uma pergunta, eu vou inverter o pronoun e o verb to be, certo? Então, ficaria am I a teacher? Perceba que a consoante e a vogal, né? Elas vão se conectar naturalmente, certo? Então, am I vai virar am I a teacher? E já usa essa entonação, tá? Para o seu cérebro já associar a ordem das palavras já com a entonação de pergunta, né? E também o pronoun I, ele vai ser sempre com letra maiúscula. Então vamos voltar aqui na afirmativa. Então, I am a teacher. Ok? I am a teacher. Bom, o próximo pronoun a gente vai usar para substituir o nome da pessoa com quem eu estiver falando. Então você vai usar para substituir o nome da pessoa com quem você estiver falando. E esse pronoun é you. E o verb to be, are. Então, eu vou falar de você aí. Você que está me assistindo. Então, I am a teacher. You are a student. You are a student. E aí, de novo, um noun, certo? O artigo aqui, de novo, você é uma pessoa só, certo? Então, é singular. Estou falando de uma pessoa só. De novo, se for negativa, you are not a student. Se for pergunta, inverte. Are you a student? Ok? Beleza. O próximo pronoun, ele vai substituir o nome agora de uma terceira pessoa. Então, eu não estou falando com essa pessoa. Eu estou falando dela. E essa pessoa é do sexo masculino. Ok? E esse pronoun é he. Ok? He. Perceba, pessoal, que eu não estou traduzindo, certo? Em nenhum momento eu traduzi essas palavras aqui. Eu estou falando para você qual que é a ideia, o que essa palavra representa. E se você já veio traduzindo, I é isso, you é aquilo, já vai cortando, tá? Porque isso não vai parar naturalmente. Você vai ver que você vai, até o final do curso, sempre traduzindo na sua cabeça. Então, tenta perder esse hábito de querer sempre confirmar em português, né? Então, às vezes você entende o significado, mas você quer traduzir porque você quer uma confirmação. Então, se você já entendeu, pronto.
Você não vai traduzir, pensar em português para nada, certo? Você vai ver que no decorrer das aulas, você vai ver que você não vai sentir essa necessidade mais de traduzir. Então faz um esforcinho aí no começo, porque senão eu poderia já te dando a tradução aqui, que seria muito mais fácil, mas você não teria um grande resultado, certo? Então essa maneira aqui, você vai sofrer um pouquinho mais, talvez, vai exigir um pouquinho mais de paciência, mas você vai ter um resultado muito melhor do que com os métodos tradicionais. Ok, o verbo to be aqui é is. Então vamos falar aqui, sei lá, do Neymar. Então o Neymar é uma pessoa, é do sexo masculino, eu não estou falando com ele, certo? Estou falando dele. Vamos falar da localização do Neymar. Qual que é a localização dele? Bom, imagino que ele deva estar na França. Então vamos fazer uma negativa aqui, ó. Bom, você já sabe quem que eu estou falando, né? Obviamente eu não posso chegar do nada aqui falando he is, né? Porque senão você vai pensar, mas de quem que você está falando? Então eu preciso, para iniciar, eu preciso ser mais específico. Mas eu já mencionei o Neymar aqui, você já sabe que eu estou falando dele. Daqui para frente, eu não preciso mais ficar repetindo o nome Neymar. Eu posso substituir o nome dele por he. Então vamos fazer uma negativa aqui sobre a localização dele. He is not in Brazil. He is not in Brazil. Então essa provavelmente não é a localização dele. Ok? Então você vê o not aqui, né? Depois do verbo to be. He is not in Brazil. Tem a preposition in, tá? Eu não vou falar sobre isso agora. Na verdade, essa é o assunto da próxima aula, tá? A próxima aula é prepositions. Então a gente vai falar muito sobre a posição das coisas. E aí, obviamente, aqui você já percebe que o verb to be vai estar muito presente nessa aula. Então, legal que você resolva isso já, né? Se for necessário, assista mais vezes essa aula, para que na próxima aula, né, o seu foco, a sua preocupação seja só com as prepositions, né? E não mais com o verb to be. E se você quer praticar esse conteúdo, né? Porque aqui é teoria, né? Só saber isso aqui não vai fazer você falar inglês, né? Você precisa praticar. Então, se você quer praticar, né, entre em contato comigo, vou deixar aí na descrição. E eu vou te colocar em situações que vai te obrigar a usar essa gramática, tá? Então, você vai ver como é que fica realmente numa conversa. Ok, então se eu quiser fazer afirmativa, né? He is in France. He is not in Brazil. Fazer uma pergunta, inverte. Is he in Brazil? Is he in France? Né? E, obviamente, eu poderia usar o nome dele, se eu quisesse. Né? Eu poderia falar Neymar is not in Brazil. Neymar is in France. Is Neymar in Brazil? Certo? Mas eu estou usando o he para substituir o nome dele. Beleza? Bom, o próximo é de novo uma terceira pessoa, mas dessa vez é uma pessoa do sexo feminino. E esse pronoun é she. Bom, eu usei o exemplo aqui do Neymar, né? Vamos falar então da Marta. A gente pode falar dela. Vamos falar da nacionalidade dela. Então, nacionalidade é um adjective. She is Brazilian. She is Brazilian. Neymar is Brazilian. Marta is Brazilian. Então, usei uma nacionalidade, né? Que usei a localização, né? He is not in Brazil. E aqui a nacionalidade. Marta is Brazilian. Negativa, a mesma coisa. She is not Brazilian. Pergunta inverte. Is she Brazilian? O próximo pronoun é o seguinte. A gente, não sei você, mas eu aprendi na escola que a gente usa para substituir animais e objetos, né? Mas vamos pensar um pouquinho diferente. Vamos pensar assim, esse pronoun que eu vou comentar agora, ele vai substituir o nome de tudo que não é ser humano. Então, se não é ser humano, é um só, eu posso usar it para substituir o nome desse objeto ou qualquer coisa. A dica de pronúncia aqui, pessoal, você percebe que não é it, né? Não é som de i. Né? Ele é mais próximo de um som de e, certo? It. Mesma coisa o verbo to be aqui. It is. It is. Você vê que não é it is. Né? It is. Então, se você quer melhorar a pronúncia, tá aí uma boa dica. Então, vamos falar aqui do céu. O céu não é uma pessoa, certo? E é um só. Vamos falar da cor do céu. A cor é um adjective. Você já sabe do que eu estou falando, né? Eu já mencionei aqui. Agora eu não preciso mais ficar repetindo, né? O céu, ou em inglês, né? The sky, isso, the sky, aquilo. Eu já posso substituir por it. Então, it is blue. Se fosse negativa, it is not blue. Pergunta inverte. Is it blue? Is it blue? Né? De novo, né? Consoante conectando com a vogal. Is it blue? Beleza? Uma coisa também curiosa, assim. A gente usa o it, né? Para animais, né? Mas quando você estiver falando do seu animal, né? É bem comum, assim, a pessoa não usar it para falar
do seu cachorro, do seu gato e tal, ele vai preferir usar he ou she. Talvez essa seja uma forma de dar mais importância, né, para o animal, né? Às vezes a gente trata até como se fosse uma pessoa, né, parte da família e tal. Então você vai meio que querer usar o he ou she pro seu gato, seu cachorro. Talvez um gato lá na rua que você vê, você vai falar it. Mas pro seu gato você vai querer falar he, she. E também para bebês, tá? Bebês é uma pessoa, o bebê é uma pessoa, mas às vezes você nem sabe o sexo do bebê, então, né, você pode substituir a palavra bebê por it, certo? Então também é uma exceçãozinha aí. O próximo pronoun, ele vai substituir o nome de um grupo de pessoas, certo? 2 ou mais pessoas. A pessoa que está falando, ela está inclusa nesse grupo, então ela tá se incluindo. Essa palavra é we. Se você traduziu, já vai evitando, vai cortando. Pensa na ideia. Qual que é a ideia? É uma palavra que está representando, está substituindo o nome de um grupo de pessoas e a pessoa que está falando também está inclusa. E o verbo to be é are. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui agora. Eu vou falar de você e eu, certo? Então, nós dois aqui somos um grupo de pessoas. Então, eu vou usar o we para representar nós dois. Você vai substituir o nosso nome. Então, vou fazer uma pergunta. Lembrando que pergunta a gente vai inverter, né? Subject, pronoun e verb to be. Então, vai ficar are we... Eu vou usar um noun. Are we friends? O verb to be aqui antes do pronoun, né? Are we friends? Se a resposta for yes, você vai desinverter. Yes, we, né? You and I. Yes, we are friends. Se for negativa, no, we are not friends. Beleza, então o próximo, ele de novo vai substituir o nome da pessoa com quem eu estiver falando, né? Mas dessa vez eu estou falando com mais de uma pessoa. E essa palavra é you. Então qual a diferença? A diferença é, aqui eu estou falando com uma pessoa só, eu estou usando o you para substituir o nome dessa pessoa. Aqui eu estou falando com mais de uma, certo? E estou usando essa palavra para substituir o nome delas. Vou dar um exemplo aqui que vai ficar mais claro. Imaginar que, sei lá, tenha 30 pessoas assistindo agora. Então eu vou falar com todas essas pessoas. E eu vou usar o you para representar todas elas. You are students. You are students. Verb to be aqui. You are students. Perceba a diferença. Então, you are a student. Eu estou falando com uma pessoa só. You are students. Plural. Então, eu não tenho o artigo aqui. Então, eu posso usar o you tanto para singular quanto para plural. Ok? Bom, o último aqui, então, o último subject pronoun. É, de novo, uma terceira pessoa, né? É um grupo de pessoas, ou objetos, animais, qualquer coisa. E eu não estou incluso nesse grupo. Eu também não estou falando com essas pessoas ou com essas coisas. Estou falando delas. Esse pronoun é they. Não vou falar da pronúncia do TH, tá? Eu vou falar em outra aula. Por enquanto, vamos ficar só com o verbo to be mesmo, tá? Então, vamos falar aqui do que? Deixa eu ver. Bom, aqui tem 4 cadeiras. Então, é um grupo de cadeiras. Eu não estou falando com elas. Eu estou falando delas. Eu não estou incluso nesse grupo. Então, eu posso usar they para representar essas cadeiras. Então, vamos falar... Bom, a cor delas é a mesma cor do céu que eu mencionei aqui em cima, né? It is blue. Então, vamos fazer o mesmo exemplo das cadeiras. Então, they, você já sabe do que eu tô falando aqui, né? Eu já mencionei. They are blue. They are blue. Ok? Se fosse uma cadeira só, it is blue, singular, certo? It is blue. Eu tô falando de mais de uma, então, they are blue. Negativa, a mesma coisa. They are not blue. Pergunta inverte, are they blue? E eu também posso falar, seja homem, seja mulher, né? Por exemplo, vamos usar aqui, falar do Neymar e a Marta, por exemplo, né? Eu não preciso ficar, né? O Neymar e a Marta, isso, o Neymar e a Marta, não, porque o Neymar e a Marta. Depois que você já sabe de quem eu tô falando, eu já posso substituir o nome deles por they, certo? Então, vamos falar aqui, por exemplo, they are not in Brazil, né? They are Brazilians, they are soccer players, ou football players. Então, você vê que they já está substituindo o nome dos dois. Beleza, acho que é isso, né? Então, é assim que a gente usa o verb to be, certo? Essas são as situações mais comuns. Então, você já... acho que ficou claro ali como usar na afirmativa, na negativa e na interrogativa. Mas se ficou alguma dúvida, pessoal, deixa aí nos comentários. Eu vou ficar muito feliz em responder. Não esqueça de dar um like nesse vídeo, compartilha, certo? Se inscreva. Ativa o sininho para você não perder as próximas aulas, tá bom? Também não esqueça de fazer o download aí do PDF, eu deixei aí na descrição. Então, obrigado para você que ficou até aqui. Até a próxima aula.